Olá a todos e todas, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do EgressoCast. O EgressoCast que retoma agora em 2024, após a greve, e retorna em grande estilo com a presença da professora Luísa de Queiroz, que gentilmente aceitou o nosso convite em participar. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Carol. Vai ser muito bom também trocar essa ideia com você. Ai, vai ser sim, tenho certeza disso. Queria já começar te pedindo para você contar a sua história de vida para a gente, assim, do ponto que você desejar. Certo. Meu nome é Luíse, né? Sou filha de Maria da Conceição e também de Maria Rita, que é uma outra mulher que me criou e que cuidou de mim e se tornou também membro, né, dessa família extremamente matriarcal, com muitas mulheres, e isso tem um significado muito grande para mim, porque quando eu faço uma análise da minha história, eu vejo o quanto que essas duas mulheres elas influenciaram na minha vida, inclusive no meu processo de formação, não só humana, mas também educacional, né? Porque a minha mãe, Conceição, ela era uma leitora e devorava muitos livros, e inclusive o último livro que ela leu antes de morrer foi um livro muito interessante da Maya Angelou, e isso me influenciou muito. Embora a gente tenha convivido pouco, porque eu fui mesmo criada por Rita, né? E mas assim, ela sempre me possibilitou o acesso aos livros. E eu gosto muito de tocar nesse assunto porque eu acho que isso é fundamental para o meu gosto, né, para formar o meu gosto e eu acabar chegando nesse lugar da filosofia e fazendo as questões todas que eu faço e que eu tenho feito dentro da minha formação, né? A minha mãe Rita, ela teve muito menos acesso à educação, né, formal, a educação básica principalmente, mas também é uma figura que foi muito significativa no meu processo de educação, porque embora ela não fosse uma leitura como minha mãe Conceição, uma leitora como minha mãe Conceição, né, ela era uma ótima leitora de mundos e ela me ensinou nesse primeiro momento, né, quem me ensinou a ler. Eu sempre, quando eu penso quem me ensinou a ler, para poder chegar até aqui, né, fazendo essas leituras todas de textos filosóficos, e aí eu penso que ela teve um papel muito, muito importante na minha formação, porque ela me ensinou a ler as figuras, ler as imagens, ler as pessoas, né? E isso formou um senso de imaginação muito importante para mim, que foi o que vem se debruçando de várias maneiras nos escritos que eu venho construindo ao longo do tempo, né? E meu encontro com os livros foi um encontro muito significativo. Eu acho que o fato de eu ter ido em 2010 estudar filosofia, né, tem muito a ver com essa intimidade que foi sendo criada ao longo do tempo, porque foi o meu refúgio, né? A escrita também. Eu sempre tive um grande interesse pelos cadernos, pelos livros, pelos diários da minha tia mais nova, né? Que é a mais nova da família. E eu tinha muito interesse pelos diários, eu achava aquela estética muito interessante. Então, antes mesmo de eu conseguir escrever as primeiras palavras, eu ganhei um caderno e eu fingia que escrevia, como eu via minha tia fazendo, quando ela parava para escrever os diários, né? E isso me formou como leitora, né? Como escritora também, que me considero, porque tenho uma lista muito grande de coisas que eu escrevo e que estão aí, né, para serem publicadas, mas que está nesse meu processo de formação. A intimidade com os livros, o acesso
as bibliotecas, né, bibliotecas das escolas públicas, principalmente, que foram as escolas das quais eu passei, a biblioteca municipal, esse acesso, né, aos livros, foram muito interessantes e que também me fortaleceram muito nesse processo de transição, porque eu sou de Salvador, eu sou natural de Salvador, nasci na capital da Bahia, e depois eu passo por essa mudança, né? Então eu vim crescer em Amargosa, então a minha relação com a cidade é uma relação anterior ao UFRB, né? É uma relação que me liga à minha linhagem materna, que é onde estão os meus ancestrais maternos, a maioria deles estão aqui ainda, né? A maioria deles enterrados nessa terra. Então, é uma ligação muito forte, né? Porque a gente aqui tem uma crença nas culturas, né, de matrizes africanas, essa relação com a terra, essa relação com o Nanã, né, de retorno para a terra, é uma relação muito forte. E isso tudo, para mim, é muito significativo, né? Os livros, apesar de Amargosa não ter livraria, como de brincar Caetano na composição, né? Apesar de viver numa cidade que não tinha livrarias, mas esse acesso através das bibliotecas e dos meus vínculos, né, familiares, me fortaleceram muito esse interesse pelas letras. E nesse processo me torno professora de filosofia, né, pela UFRB. Sou mãe também de um menino de 2 anos, Benin, e isso tudo tem me constituído enquanto pessoa de uma forma assim muito cruzada, né? Se interlaça, se intercruza. Todos esses temas eles se envolvem numa coisa só e formulam quem eu sou e quem eu me apresento agora como Luíse Santos de Queiroz, e Luíse de Queiroz, como eu geralmente assino. Que bonito, Luíse. Conta pra gente, assim, você fala do quanto que a filosofia colaborou, né, para a constituição de ser quem você é hoje. Aí eu queria entender melhor, queria que você contasse para a gente, assim, como é que você visualiza, né, a contribuição, a colaboração da filosofia para a sua vida, e aí, para a sua vida pessoal, sua vida profissional. Uhum. Como uma leitora, que eu sempre fui de berço, né? Hoje eu faço questão de incentivar meu filho também com muitos livros, né? Com livros infantis. E aí ele é o leitor de berço, como eu fui, né? Eu fui uma leitora de berço. O acesso, quer dizer, o encontro com a filosofia, ela veio através da literatura, né? Eu sempre muito interessada pela literatura, tive também professores e professoras que despertaram em mim esse interesse, né, fortaleceram em mim esse interesse com indicações. Então, ainda no ensino fundamental, né, ainda muito antes, eu tive esse encontro com questões que eram questões filosóficas, que esse encontro com uma literatura também, né, uma literatura muito reflexiva. O Clarice Lispector, né, com todo o seu contexto e sua profundidade, me marca muito e me aproxima um pouco desse tipo de literatura. E, nesse sentido, eu tive esse meu primeiro encontro, de fato, com um texto filosófico, através de Nietzsche. Chegou em mim na adolescência, acho que eu devia ter uns 14 anos, e chegou para mim um livro que, na verdade, não era diretamente sobre o Nietzsche, era um livro de ficção que fazia um diálogo entre Nietzsche e todo esse contexto com a Lu Salomé e aprofundando essa temática, né, da psicologia, da psicanálise também, fazendo diálogo.
E aí eu fiquei sabendo que existia, né, assim, fiquei sabendo que existia um filósofo alemão que se chamava Nietzsche. E aí eu fui procurar saber e eu comecei a ler Nietzsche nesse período, e foi assim determinante para mim, porque eu pensei que assim eu queria saber mais, né, sobre esses temas, e aí eu fui encontrando outros nomes também da filosofia, e isso foi uma leitura anterior ao processo de formação, né? Então, uma leitura muito mais desinteressada, né? Muito mais fluida, aquela coisa de você devorar, ou assim falava Zaratustra, de um jeito, assim, em menos de uma semana, porque existia aquela vontade de ler, né? Então, quando eu termino o ensino médio, as minhas perspectivas de estudos eram realmente baixas, né? Minha família não tinha como manter uma estrutura, né, de que eu pudesse me deslocar para continuar meu processo de formação. E eu fiquei um pouco sem opções, né, nesse período. Eu passei em outros cursos e não tinha como ir fazer. E aí eu pensei, e agora o que é que eu faço? Porque é aquele momento que todos estão pensando em fazer alguma coisa, né, saindo do ensino médio. E a filosofia, mais uma vez, assim, apareceu como um sinalizador muito interessante, assim, de me abrir um caminho que talvez eu não tivesse ali pensado em percorrer, mas que foi um caminho extremamente fluido. Então, a impossibilidade de sair da cidade me fez pensar, e agora? Eu vou estudar o quê aqui, né, com o que temos? E foi um amigo meu que me sinalizou isso, assim, né, que conseguiu fazer essa leitura de mim mesma antes que eu pudesse fazer por mim, que foi o Tiago. Ele também estudou filosofia durante um período, mas ele acabou se formando em psicologia. Ele falou, mas você vive lendo filosofia, por que você não vai estudar filosofia? Tem um curso de filosofia aí. É óbvio que esse é um eixo de interesse que você tem. E aí eu me reconheci uma leitora de filosofia. Então, nesse processo, conhecer, né, cada vez mais assim as discussões, né, as discussões filosóficas, elas me fizeram ampliar, né, um leque de possibilidades, assim, de saídas. Eu sou da capoeira Angola, né? Meu corpo é encapoeirado e eu pratico a capoeira Angola como uma filosofia. Então, essa coisa, né, de conseguir se esquivar, né, de conseguir dentro daquele do negaceio, como o meu mestre vai chamar a mandinga, do negaceio, conseguir assim essa ginga para poder se manifestar de várias formas, inclusive de formas mais grosseiras, né? Mais abruptas, falar sobre coisas que realmente doem em muitas pessoas e que dói no estilo, né, normativo que se instaurou nas coisas, no modo como elas se manifestam. E eu acho que não consigo ver a minha vida sem a filosofia no sentido quase que essencial mesmo, né? Não essa filosofia ocidental, enrijecida, sabe, universal, que vem sendo construída ao longo dos anos, e como a gente sabe que vem sendo construída principalmente dentro dos espaços das universidades, né? Então, acho que respondendo essa primeira pergunta, né, do que é a filosofia ela me colocou lentes, né, que me fizeram ver o mundo de uma forma
muito mais aprofundada, né? Muito mais profunda. O que é uma glória, o que é também um grande fardo, porque uma vez que você coloca essas lentes, você realmente não consegue mais ver o mundo como você via antes, e isso não é nada pouco simbólico. Nossa, Luiz, é muito, muito interessante, assim, eu queria já te perguntar, porque você fala do atravessamento que a filosofia, né, tem na sua vida, da formação desse senso crítico, né, mas ao mesmo tempo a ruptura com essa visão, com essa cosmovisão de matriz etnocêntrica, né, esse referencial europeu, né, da filosofia, e é muito presente na sua fala a influência das questões da matriz africana, né, das questões étnico-raciais, enfim. Daí eu queria te perguntar como é que você identifica a colaboração do curso, né, de filosofia, né, sua passagem pelo curso de filosofia e a contribuição que esse curso te dá para a sua vida profissional, né, para que você se torne professora, né, para que você decida, né, esse futuro profissional que a princípio foi meio incerto, né, enfim, você meio que caiu ali de paraquedas, mas que tem um grande encontro, né, parece que houve aí uma epifania ao longo do curso. Eu queria que você contasse para a gente, assim, que momento essa chave vira, em que momento que você de fato entende que, opa, aqui é o meu lugar, é o lugar que eu queria estar, é o lugar que eu quero estar, e como que você visualiza, olhando, né, retrospectivamente, o quanto que essa formação, ela colaborou, né, ou não, para essa cosmovisão que você apresenta, que você traz hoje, enfim. Pois é. Então, é nesse momento mesmo que eu percebo que ter caído de paraquedas exatamente nesse lugar, né? Não foi bem assim, sabe? Não foi tão Aleatório. aleatório. Não foi tão aleatório assim. Uhum. E eu penso nisso sempre, sabe? Porque, inclusive, isso me marca muito quando eu vou para o mestrado, dando um salto, mas eu vou voltar. E aí eu sou perguntada por que eu vim estudar filosofia no interior, né? E não fui estudar filosofia na UFBA, que é um curso mais antigo, né? E tudo mais. E aí a pergunta é algo que vai além do meu poder de escolha, né? A resposta para isso que foi além do meu poder de escolha. Mas assim, hoje, tendo também traçado já todo esse caminho, eu enxergo o quão importante foi a minha formação na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em primeiro lugar, né? E eu não tinha noção, quando eu caí de paraquedas, da importância que isso tinha de ser a terceira turma de filosofia do CFP, de participar desse princípio, ser a primeira turma que foi definitivamente para o campus oficial, porque antes funcionava num outro espaço provisório, né? Então a minha turma foi a primeira. Eu chego na universidade já com um espaço físico sendo construído, né? Sendo construído em processo de construção. Então, participar politicamente desse processo como estudante, foi também tão importante quanto o próprio processo de especificidade de uma formação de um curso, né? Porque a vivência da universidade ela é muito ampla. Mas, novamente, eu acho que não à toa, e ressaltando a importância de ter feito um curso de filosofia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que apenas
só poderia ter sido um curso de filosofia, na verdade, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, para poder proporcionar determinadas experiências que só esse campus poderia proporcionar, né? Como, por exemplo, a demanda por outras filosofias, por uma filosofia brasileira, por uma filosofia africana, né, que é tão presente no nosso currículo, né, no currículo do curso do Centro de Formação de Professores. Então, talvez se eu tivesse ido para fazer filosofia em qualquer outro lugar, por escolha ou por acaso, eu não teria vivido a experiência de construção ali, né, primeiro da grande consciência do que significa o recôncavo, embora Amargosa seja Vale do Jiquiriçá, né, do que significa o recôncavo, perceber a importância de uma universidade nesse local, a inserção de majoritária de uma construção de política que visa o estudante preto, o estudante pobre, que tem esse vínculo, um curso de filosofia que tem professores negros. Então, o meu encontro com a universidade ela foi marcada muito também por esses locais, né? De chegar na sala de aula e ter uma aula com o professor Emanuel Soares. Ninguém passa por aquela aula e sai da mesma forma, porque só a performance pessoal dele já é um grande ensino, né? Já é uma grande aprendizagem. Você pegar uma aula de sexta com ele e ele tá lá todo de branco, né? Vestido com suas indumentárias e do jeito que ele se posiciona na vida, e o impacto que isso tem para nós, estudantes negros que vivemos no interior, que temos uma relação totalmente perpassada pelas influências, né, oficiais de todo o processo, que é a influência do cristianismo, de como que as religiões elas também estão muito presentes na cultura da cidade do interior, né? Então, essas presenças, né? O professor Cleison Assis, que me ensinou tanto e continua me ensinando, porque ele é meu eterno professor. Inclusive, o encontro que eu tive com o meu tema de doutorado foi um tema que surgiu a partir das nossas conversas, né, pessoais. Então, muitos processos desses que eu acho que a minha passagem, eu avalio que a minha passagem pela UFRB foi uma passagem permanente na minha vida. Muitas coisas não são exatamente como a gente gostaria, né? Mas eu acho que o processo de construção política também se dá com base nisso. Acho que o nosso curso, eu tenho muito orgulho de ter estudado filosofia na UFRB, porque eu acho que me deu ferramentas para poder construir várias análises no meu processo, né? Ter lido Subum Fussomé lá em 2012, sei lá, com Emanuel, e assim, numa aula de filosofia africana, muito simbólico para mim, assim, muito simbólico, mas também outros temas assim não tão óbvios da filosofia que foram debatidos, porque acontecia, né, discussões muito interessantes naquele momento embrionário em que a universidade estava ainda, né, muito jovem, e ainda é muito jovem, né, acabou atingindo a maioridade há pouco tempo, mas assim cheia de novidades, né, com a cara do recôncavo, com a nossa cara, com a cara da nossa ancestralidade. E isso acho que é muito importante. Então, eu demarco muito isso na minha história, assim. Essas pessoas que, principalmente, que eu citei os nomes, né, são muito importantes para mim no meu processo de formação humana, mas também filosófica, porque fizeram essa mentoria, embora não tivessem sido, naquele primeiro momento, orientadores, nem nada nesse vínculo, né? Tanto que na graduação eu vou
para uma pesquisa que eu tinha muito interesse pelas artes, né? Sempre tive muito interesse. Eu queria fazer uma reflexão sobre a música. E aí, nesse momento da graduação, eu senti uma necessidade muito grande em ir pelos caminhos da filosofia ocidental, né? Então, me apropriei da fenomenologia, me apropriei da ontologia, né? E tive ajudas do professor Pablo Zunino, que foi meu orientador, e que me ajudou muito. Com ele eu aprendi a fazer a leitura estrutural, com ele eu aprendi a escrever também, né, de forma filosófica. Então, tudo isso para mim foi muito significativo, né, de estar ali entre as primeiras turmas e de ver tudo sendo ainda... É como uma criança, né? Como uma criança que está ali aprendendo a andar, a gente até pega na mão. Acho que eu tive a possibilidade de ser pega na mão em muitos momentos, então isso foi muito importante. Nossa, que interessante, Luiz, assim, te ouvir. Isso é algo que, assim, aparece muito na fala dos egressos que são da cidade, né? Assim, do quanto que ter uma universidade aqui propiciou, de fato, a continuidade dos estudos, né? Caso contrário, essa etapa provavelmente seria interrompida por uma demanda de sobrevivência, de trabalho, enfim, né? De maternidade, de outras demandas mesmo que se apresentam mais urgentes e que talvez comprometessem o prosseguimento dos estudos se você tivesse que se deslocar para Salvador ou para outra cidade que possuísse a sede de uma universidade, né? E o quanto que a UFRB ela surge vocacionada em refletir as demandas desta região que é muito atravessada, digamos assim, pela questão étnico-racial, né? Por uma ascendência muito forte das questões religiosas, de matriz africana, né, de um orgulho do pertencimento étnico-racial, etc. E isso vai aparecer de modo muito forte mesmo, né, na própria constituição da identidade da universidade, né, e te ouvindo falar, isso fica muito evidenciado. Eu gostei muito do momento que você fala do seu encontro com os professores Emanuel, que é o nosso decano, né, e o professor Assis, que são também pesquisadores das questões étnico-raciais, excelentes pesquisadores, inclusive. E daí eu já puxo para a próxima pergunta, né, tentando aí, porque você fala do encontro com esses professores e também do seu TCC, mencionou ali o seu mestrado, queria entender, então, como foi que se deu o seu encontro com o seu tema de pesquisa, né, porque entendi que no TCC você não foi pelo caminho da discussão étnico-racial, você está indo para um outro lugar, e queria entender como é que você encontra esse tema e como é que se dá o seu encontro com o tema que você pesquisou no mestrado, enfim, conta aí para a gente. Então, quando eu penso sobre isso, eu vejo que eu fiz um longo processo. Eu fiz um longo processo. Eu acho que dentro das escolhas possíveis, eu acabei preferindo tomar um caminho que fosse um caminho que fosse mais honesto comigo mesma. Eu fui pelas temáticas que me interessavam. Então, eu sempre me interessei muito pelas artes, no sentido muito geral. Acho que nós temos essa relação muito próxima, né? Assim, porque a coisa da música, a coisa das expressões corporais, eu sempre tive dentro disso, né? Das rodas de samba, as rodas de capoeira, e toda essa compreensão estética de mundo, claro que muito dentro de uma perspectiva cultural, né? Daquela consciência anteriormente afrodescendente, e depois a gente pensa ser afrodiaspórica, mas, enfim, eu queria muito pesquisar sobre música,
me interessava muito sobre isso, o que é isso, a percepção musical, como que a gente lida com esses efeitos, né, que esse fenômeno artístico ele vai se desenhando ali, como que a gente, ao ouvir uma música bela, a gente se emociona, isso movimenta várias coisas, né? E aí, isso já na graduação, eu me interessei muito por isso. Também quase iniciei um estudo de gênero, né? Porque comecei a ler os existencialistas, então encontro com Simone de Beauvoir. Afinal de contas, assim, o meu interesse pela música acabou se ampliando, muito pelos corredores, com os debates com o Ricardo Andrade, né? Ele sempre um entusiasta, né, da música popular brasileira. Então, eu também já vinha desses interesses, a nossa aproximação fortaleceu muito esse interesse, né? Essa curiosidade. Uhum. E um outro professor, e eu gosto de citar os professores para poder demarcar essas contribuições, né, que foram feitas no processo, inclusive não está mais, um outro professor que não está mais dando aulas aqui, né, que é o professor Gilfranco Lucena, especialista em fenomenologia, ele agora está na UFPE, eu encontrei ele anos depois lá numa dessas ocasiões de eventos sobre estética, e foi muito bom reencontrá-lo. Ele quem sugeriu que eu colocasse, de repente, esse meu interesse em articular sobre a música dentro de um estudo da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. E hoje eu vejo que eu poderia ter feito essa pesquisa de inúmeras maneiras, como eu já fiz, mas acho que foi bem interessante ir por esse caminho, porque do ponto de vista da apropriação justa que a gente precisa fazer dentro do processo, não do que é a filosofia, do que a gente está compreendendo aqui como filosofia, do que já foi escrito, como especialista, isso foi muito importante para mim ter ido para a fenomenologia da percepção, porque isso me levou a um estudo de toda a fenomenologia, acompanhou durante o processo até o mestrado, até o fim do mestrado. Né? Nesse momento do CFP, eu acho que eu realizo esse trabalho sobre a música como expressão, né? Como expressão em linguagem, um estudo a princípio da fenomenologia da percepção, né? Os textos do Merleau-Ponty refletindo sobre o conceito de expressão, todos os textos que ele reflete sobre as artes, né? Ele não fala sobre música, mas eu faço uma apropriação mesmo, né? E tento pensar a partir disso a música que era o meu interesse. E isso me fortaleceu, né, bastante para que eu pudesse, inclusive, alcançar o mestrado, porque o projeto que eu vou para o mestrado é um projeto que amadurece essa temática, né? Eu ainda continuo pensando a música com Merleau-Ponty, e dessa vez eu fui orientada pela professora Silvia Sais, da UFBA, e a minha pesquisa foca, dessa vez no mestrado, na questão da percepção da música e da significação estética em torno dela. Ainda uma extensão dessa apropriação dos textos de Merleau-Ponty, e aí, nesse encontro, eu tenho a oportunidade de estar na UFBA, né? E beber um pouco dessas discussões que estavam acontecendo lá em torno da fenomenologia, com as professoras e professores que estavam lá, né? Mantendo esses grupos de estudo. Antes disso, eu faço uma rápida passagem pela literatura, então eu vou passeando, né, nas artes, mas não abandono, por segurança, a questão da fenomenologia, os textos principalmente sobre as manifestações artísticas do Merleau-Ponty, e eu vou seguindo com ele nesse caminho, né? Aprendendo no caminho, aprofundando a questão da ontologia, da fenomenologia, com a professora Tatiane Bochá,
na UFES, porque assim que eu saio do CFP, eu vou fazer uma especialização em filosofia na UFES. Então, eu fico lá 1 ano e meio, né, 2 anos, em Feira, estudando na UFES, onde eu pude também aprofundar um pouco mais nos meus estudos, mas ainda dentro dessa perspectiva da filosofia ocidental, né, estudando fenomenologia, estudando ontologia, linguagem. Então, passando por esses professores que puderam contribuir muito nesse sentido. E no mestrado, é uma culminância de tudo que eu vinha construindo em todos esses anos, né? Eu já estava uma expert em Merleau-Ponty. Queria dar uma saída no mestrado, né? E tentar inserir outros elementos, mas ainda uma cobrança por um tipo de pesquisa, que ainda também é uma postura, e uma postura na UFBA, né? Falando assim, percebo então que a importância, aí volto novamente, a importância de ter começado na UFRB e talvez não em outra universidade, porque foi isso, né? Eu não ia conseguir ter acesso a essas temáticas que me fortalecem não só como acadêmica, como pesquisadora, como professora, mas me fortalece como pessoa, né? Que é essa reflexão mais apurada das raízes, né? Da ligação com essa cultura negra. Então, acabo que no meu mestrado esses meus interesses, né? Eles aparecem muito rapidamente, esse interesse pela questão de raça aparece muito rapidamente quando vou falar sobre música, porque aí eu trago os batuques dos terreiros, né? Várias coisas já no meu mestrado. Mas ainda estou fazendo aquela pesquisa mesmo, bibliográfica, exegésica, né? Dentro do processo tudo direitinho, como mando figurino, seguindo protocolos. E somente no doutorado que eu consegui, de fato, inserir uma temática de interesse que se desprende um pouco desse arcabouço teórico de ter um filósofo base para poder realizar a problematização, né? Então, eu me mantenho dentro das artes, e no doutorado eu me mantenho dentro das artes, mas com a certeza de que eu vou estar discutindo estética, que eu vou estar discutindo filosofia da arte, mas dentro de uma perspectiva outra de filosofia. E aí eu estou pensando a arte também africana, eu estou pensando a arte afrodiaspórica, né, que é tudo isso que a gente tem construído aqui depois desse processo todo. E o encontro com o afrofuturismo, como essa expressão estética, filosófica, de dimensões ainda sendo construídas, e também com um rico material, né, que foi esse lugar de encontro, de reencontro com o professor Cleis Assis, né, porque a gente acabou construindo uma parceria em torno disso, né, eu aprendi muito com ele, tive esse primeiro encontro com a temática do afrofuturismo a partir dele, e depois, aprofundando as minhas pesquisas, a gente já realizou, inclusive, colóquio afrofuturista em conjunto, na época em que eu estava professora substituta na UNEB. Aí a gente tem toda essa bagagem, né? E só depois, 2 anos depois de um término de mestrado, que eu tento um doutorado, mas certa de que eu precisava estabelecer um debate que fosse mais apropriado com as minhas concepções mesmo, né? Já que a gente chegou nesse nível de amadurecimento de pesquisa, eu acho que já tinha condições de andar por outros caminhos, né? Trilhar esses caminhos, já que várias encruzilhadas tinham se apresentado diante de mim, eu resolvi escolher os caminhos mais, né, diferentes. E foi massa, porque eu fui abraçada pela professora Juliana Ágil, assim como outros estudantes também, né, estudantes negros da UFBA,
E aí a gente está realizando um trabalho muito bonito juntos, a partir do coletivo Terceira Margem. A gente tem realizado todos esses debates, né, sobre raça, sobre gênero, sobre essas culturas dissidentes que vão se estabelecendo, né? E tem trabalhos interessantíssimos no grupo. Somos um grupo de pesquisa muito agitado. E acredito que o meu trabalho, minha pesquisa ainda está em construção, mas eu convido vocês para quem sabe, né, no futuro apreciar o resultado dessa pesquisa. Ai, a gente quer demais, Luiz, e você avisa para a gente quando defender, para a gente fazer aqui uma discussão, um debate, vai ser extremamente rico. O seu mestrado e o seu doutorado foram na UFBA, o doutorado está sendo na UFBA, lá da filosofia? Isso. Da filosofia mesmo. PGF. Aí é outra coisa que também veio muito dessa concepção que foi construída no CFP, né? Essa discussão do filósofo puro, do filósofo interdisciplinar e que não sei o quê. E aí eu falei, olha... Qual é o seu lugar na filosofia? Eu sou interdisciplinar em pessoa, mas eu quero provocar um desconforto aqui para mim mesma e para onde eu estiver, que é pensar nessa filosofia pura. E por que pura? E vamos pensar esse puro. E aí eu me mantive nessa linha reta da filosofia, fiz questão, né, de ser especialização em filosofia, mestrado em filosofia contemporânea, doutorado em filosofia contemporânea, para poder ver o que eu podia extrair disso aí. Embora tenha muitas críticas, inclusive exercito isso na minha prática docente, né? Desse pensamento hegemônico da filosofia ocidental. É um discurso que eu já amadureço aos poucos, né? Tenho amadurecido cada vez mais. Mas eu precisei, não que eu precisei, mas eu desejei também me apropriar da filosofia como eles estavam legitimando, para que eu conseguisse, inclusive, fazer uma crítica coerente, né, desse pensamento. Então, eu me sinto completa quando eu penso na minha relação de esse meu primeiro momento acadêmico na UFRB, porque me possibilitou esses dois aspectos, né? Eu pude também ter acesso à filosofia grega, à filosofia ocidental, tal como ela e de uma forma também muito, muito profunda, e também pude ter acesso a todos os debates, né, com professores também interdisciplinares. Teve todo esse debate cultural de Leigh Stuart Hall, então vai indo, né? Então, uma mistura, e eu pude viver esse processo. Talvez porque ser também um centro de formação de professores, talvez não, muito provavelmente, né? A gente precisa estar realizando esses links. Então, eu me sinto muito grata pelo processo, né? Como eu fiz, assim. Embora os caminhos também são tortuosos, né? A gente vai também ter os desgastes, os encontros com os absurdos que vão acontecendo também dentro desses espaços, né? Porque o espaço, muita coisa acontece na universidade. Então, é isso. Vamos continuando, né? Nossa conversa. Sim. Luiz, em um dado momento aqui da tua fala, você mencionou como essa questão, né, de ser filósofo puro, ou de ser um filósofo interdisciplinar, como isso se desdobra, né, repercute na sua atuação profissional, na sua formação, sem dúvida, tá? Porque de algum modo influencia a sua escolha pelo desenvolvimento de um tipo de estudo filosófico, né? Você fala assim, olha, eu estou seguindo o protocolo, eu estou fazendo tudo bonitinho, minha pesquisa, né, é exegética, né? Ela é filosofia pura, digamos assim, né? Mas, por outro lado, você também destaca esse incômodo que a filosofia se reduza a isso apenas, né? Como assim, se isso fosse uma camada, né? Um dos aspectos do estudo filosófico, mas certamente não a única, né?
e certamente não, talvez não a mais importante, né? Aí a gente já pensando no contexto da pós-graduação, porque eu acho que essa dimensão exegética na graduação, ela é importante, né? Ela é formativa, embora, mais uma vez, não seja a única, né? Mas aí eu queria saber como é que essas coisas, elas repercutem, porque você traz isso de maneira muito acentuada no seu processo de formação acadêmica, mas como é que isso repercute na sua prática pedagógica, porque você é docente, está substituta aqui conosco do curso de filosofia, então eu queria que você dissesse como é que essas questões elas atravessam, como é que você pensa nessa ruptura com uma filosofia hegemônica em sala de aula, quais os enfrentamentos, dificuldades, desafios, porque é desafiador, né, você pensar também um currículo ou outro, é possível, não é possível, enfim, compartilha isso com a gente, porque, sem dúvida, há muitos professores aí tentando também, né, fazer essa passagem e com dificuldades e com, né, vontade talvez de dialogar, enfim, né, abrir outros horizontes aí. Certo. Então, eu acho que tem escolhas que são inconscientes, né? E dentro desse rol de escolhas inconscientes, eu acabei indo parar na Universidade Estadual da Bahia, Campus 17, Bom Jesus da Lapa, né? Como professora substituta, num curso que não era um curso de filosofia. Era um curso, o curso era de pedagogia. Eu passei, né, para esse processo de ser professora substituta para o curso de pedagogia. Então, eu já fui lançada, né, nesse desafio de uma perspectiva já que envolvia, de certo modo, a interdisciplinaridade, né? Graças ao meu processo de formação como licenciada, né, em filosofia e não bacharel, que também faz uma diferença, eu me senti na condição de discutir educação. Então, eu fui para Bom Jesus da Lapa, ser professora substituta de filosofia, da área de filosofia, CHT, Campus 17 da UNEB, e lá eu me deparei com uma série de questões que foram também muito formativas para mim nesse primeiro momento, né, nesse primeiro encontro com a docência real, fora desse lugar de estágio, né, de estar, né, e na universidade, que é uma outra coisa, né, o compromisso pelo processo formativo e tudo mais. Então, eu fui ser professora da área de filosofia, então eu dei aula no curso de pedagogia, dei aula no curso de administração, de educação física, então eu passei pelos temas interdisciplinares da filosofia, né, porque era ética e política, era filosofia e educação, era filosofia com crianças, era aspectos filosóficos do conceito de corpo, aí vai indo e todo o processo, né? Que foi se demonstrando, se desenhando para mim, né? Então, eu, com toda essa bagagem que eu vinha trazendo do meu processo de formação em filosofia, eu consegui, com negaceio, como eu tinha me referido anteriormente dentro dessa filosofia angoleira, né? Com negaceio, consegui passear por essas temáticas. E foi muito revelador para mim, sabe? Porque muito importante estar na UNEB, Campus 17, dando aula, porque numa cidade como Bom Jesus da Lapa também, completamente atravessada pela questão religiosa, né? Porque é uma das, acho que é a terceira maior romaria do Brasil, né? É uma cidade marcada por isso, né? A igreja, a formação de pedras, né? Então, é uma cultura cristã muito enraizada, romaria acontecendo o tempo inteiro na cidade, a própria cultura da cidade girando em torno dessa romaria, do turismo religioso. E, além do mais, uma cidade banhada pelo Rio de São Francisco, com todo o entorno quilombola,
Então, esse aprofundamento foi muito importante e também me ajudou no amadurecimento das minhas próprias questões de pesquisa filosóficas e que também me ajudou nesse processo de certeza do que eu queria, de fato, estar elaborando agora como uma discussão filosófica, né? Eu sabia que eu tinha que estar falando também sobre essa questão da cultura, dessa questão da raça, do gênero, que eu não podia mais passar despercebida por isso, porque, de fato, era isso que estava se apresentando ali para mim. Então, como professora de epistemologia da educação na UNEB, eu me apropriei muito das epistemologias feministas, né, da epistemologia da ancestralidade e todas essas outras possibilidades de conhecimento, sempre demarcando o ponto de encontro e o ponto de saída com a filosofia ocidental. Então, isso foi sendo construído conjuntamente com os meus estudantes, né, com os meus colegas que estavam ali sendo professores em formação. Então, foi muito por esse caminho, né? Eu vi que agora eu podia flertar, né? Eu podia transitar, eu podia entrar na roda e fazer aquilo ali gerar outros discursos, outros pontos altos e outra articulação conceitual, de pensar outras epistemologias mesmo, né? Como está sendo bem debatido agora. E foi muito interessante para mim esse processo, né? De encontro com a epistemologia feminista, pensar essa contribuição das mulheres para o currículo, né? E o encontro com Bell Hooks, com tantos outros nomes, né? A Guacira Lopes Louro, que vai estar muito dentro dessa perspectiva de debater a educação, mas que tem discursos extremamente complexos, que também dialoga com o nosso íntimo filosófico, né? E foi muito importante para mim esse processo. E daí eu começo a enxergar também já de outras maneiras, né? Ir por outras vias e sentir que é possível. Naquele momento da minha docência, fazia sentido chegar numa aula de epistemologia da educação ou de filosofia da educação e debater Bell Hooks, né? Debater esses nomes, porque eu me deparava com uma turma que tinha quilombolas, que tinha uma maioria negra. Então, eu, como professora negra, né, como uma das poucas, infelizmente, ainda nesse espaço, por contradição, né, porque tinha um alunado majoritário negro, mas a docência, os professores ainda eram majoritariamente brancos, né? Eu estava fazendo parte da minoria negra docente, e aí naquele momento eu me senti convidada a participar desse compromisso, esse compromisso político de me posicionar, principalmente pela professora Adma Bernardino, que é uma professora de artes do DCHT, e ela me senti convidada pela inspiração, né, que foi essa mulher, essa professora, dentro desse processo também, né, porque eu me sentia ainda nesse processo de docência, ainda sou uma docente em formação, então tê-la como colega de trabalho foi para mim assim extremamente enriquecedor, sabe? Foi uma presença muito significativa. A intimidade que ela tinha com os quilombos, né? Ela foi abrindo os caminhos e eu fui seguindo os caminhos dela. Então, foi uma vivência de 5 anos, muito interessante no departamento, em que em que eu aprendi muito indo nos quilombos, principalmente, ouvindo, conhecendo a pedagogia da terra, conhecendo a educação quilombola de dentro e me sentindo muito afortunada, né, de estar sendo possibilitado esse processo, que para mim foi extremamente enriquecedor, só enriqueceu a minha sala de aula, contribuiu muito para o assentamento das ideias filosóficas que ainda estavam soltas, que poderiam ser filosóficas e que ainda não eram, ou que já eram mesmo, mas que estavam sendo debatidas de modos muito desenraizados, né, por mim mesma. Então,
muito importante esse processo. O retorno, né, essa segunda fase, que é a minha segunda experiência no ensino superior como docente, é retornar para minha casa, né? Para minha casa em Amargosa, para minha casa que, assim, a UFRB, para mim, eu tenho essa sensação de casa, porque eu vou chegar lá e assim que eu pisar os pés no campus, eu vou me deparar com o porteiro, que é meu amigo e que sempre me dá café, ou com o outro que também me dá carona e que vai nessas relações muito próximas, desde quem trabalha ali como terceirizado ao professor que vai estar na sala de aula, e aí voltar como professora e ainda permanecendo dando aula de filosofia da educação, tendo a possibilidade de finalmente dar aula de estética no curso de filosofia. Para mim tem sido muito enriquecedor e, obviamente, não tenho me isentado de utilizar outras referências, né? Então, a gente está lendo Bell Hooks em filosofia da educação, continuo com ela, minha parceira, e a gente também está tendo acesso a debates afrodiaspóricos e africanos dentro da estética. A gente não vai só ler os clássicos, né? A gente leu também, mas a gente também vai pensar com a Confra, né? Que é cineasta, que vai problematizar a pós-modernidade e que vai fazer toda essa questão com seu cinema e com os textos que ele vai escrever. A gente vai pensar também com Kênia Freitas, né? Pensar esse processo de como que as artes ela também manifesta raça, manifesta gênero, manifesta tudo isso e como que isso se dá. Então, tá completamente... Essas experiências, elas atravessam inteiramente tudo que eu venho realizando enquanto pessoa, né? Tanto na minha sala de aula, com os temas que eu proponho para discussão, como também fora da sala de aula, nos espaços coletivos. Desde que estou na UFRB, tenho participado de momentos muito gostosos e muito interessantes dentro da universidade, que me faz me lembrar o que de fato é importante para mim nutrir dentro desse espaço, né? Estar junto com outras mulheres negras, estar nesse contexto, né, de pensar também o meu corpo como uma performance, as performances que eu faço dentro dos meus escritos, fora da filosofia, né, e mais próximo da literatura, e como que eu vou realizando e vou costurando tudo isso, porque tudo isso é o que eu sou, né, o que isso me faz me sentir muito viva. Então, faz sentido para mim. Nossa, que Caiu, bacana. assim, eu não sei se vocês estão ouvindo a chuva. Sim, eu ia te perguntar isso. É chuva? Porque tá bem forte, tá dando para ouvir mesmo. Que delícia. Eu justo ia te perguntar isso, sabe, Lu? Como é que, o que é que você anda... Você já falou um pouco do seu doutorado e falou como que tem sido, né, a construção das aulas a partir da escolha desses outros referenciais aí que vão te permitir também produzir, discutir uma filosofia outra, né? Não apenas a canônica, mas trazendo esses outros referenciais que vão pensar os recortes de gênero, raça, né? Sexualidade, enfim, na filosofia. E aí eu ia te pedir para falar um pouco sobre isso, né? O que você anda produzindo, né? Pensando e né, incomodada e reflexiva com o que em filosofia, assim, pode ser no âmbito acadêmico, pode ser no âmbito da tua prática pedagógica, pode ser no âmbito também de interesses, né, pessoais, subjetivos, que extrapolem, né, essas dimensões acadêmica e profissional, enfim, sabe o que você anda aí pensando em termos filosóficos, o que você anda produzindo, o que você anda aprontando aí. Para mim é tudo uma coisa só, né? Vai se cruzando, Uhum. as coisas vão se construindo mesmo. Eu tenho feito algumas coisas e no meu ritmo, porque eu passei por um atravessamento muito grande como pessoa, que foi esse
tornar-se mãe. Então, eu acho que esse processo, né, todo de gestação, de parto, e foi muito simbólico para mim. É claro que eu experienciei isso de uma forma também até um tanto quanto filosófica. Então, consegui me aproximar muito mais das temáticas de gênero e começo a produzir também algumas coisas em torno dessa questão da maternagem, de como que as mulheres, mães, elas se encontram, que figura é essa, né? A mãe que desprovida de uma série de coisas, né? E ao mesmo tempo também tão afortunada de tantas outras, e começo a pensar sobre isso, porque tem uma implicação direta com alguns temas que estão presentes nos debates, principalmente nos debates mais recentes, que tem a ver com essa relação estrutural de patriarcalismo, né? De estar dentro de sofrer todo o preconceito específico de gênero, do que é legitimado para as mulheres, como que as mulheres elas se posicionam dentro dessa estrutura, né? E como que a mulher mãe, e pensando em questões como clausura, também, né? Essa coisa dos espaços, quais espaços cabe uma mãe, quais não cabe uma mãe, por exemplo, agora como professora, eu me sinto assim muito encorajada pelo coletivo Lobas que eu encontrei na UFRB, né, que debate justamente essa presença das mulheres nos espaços acadêmicos, mas tantos outros espaços em que as mulheres mães gostariam de estar, mas que não estão, porque os lugares às vezes não estão apropriados para elas, nem para receber elas e nem para receber essas crianças. E se não estão preparados para receber essas crianças, também não estão preparados para receber elas. Uhum. Então, é uma questão que vem aparecendo nos meus últimos escritos, que eu venho formulando e que venho entregando também ao mundo através da poesia realizada nos slams. Então, eu tenho concretizado isso muito forte, né? Um tipo de escrito feminista, que fala muito sobre maternidade, que fala sobre esse local, né, de mulher negra, mãe, pobre, e várias outras situações que eu identifico no meu processo de vida, e que eu tenho transformado isso como um lugar também de expressão e de compartilhamento nos espaços, né, através dessa expressão artística que é a poesia, que é o slam. Então, ainda não me compreendo como uma slammer, mas tenho realizado esse trabalho, né? Paralelo a isso, também me encontro como uma mãe que me sinto obrigatoriamente no local de ajudar outras mães, né? Então, me torno doula nesse processo e tenho feito um trabalho de acolhimento e de educação perinatal com outras mães gestantes, acompanhando esse ciclo, né, gravídico e parto e pós-parto, e discutindo isso também em termos mais políticos, né, porque várias implicações. Então, tenho me reunido em coletivos de doulas negras, em coletivos de mães, pensando essas questões. Então, eu tenho feito muita coisa em torno disso, e que também eu acredito que tenha uma validade dentro dessas problematizações, né? Porque enquanto na sala de aula eu estou falando sobre feminismo negro, falando sobre raça, interpondo todas as questões, eu também tenho vivido isso na prática, a partir das elaborações das coisas, né? Das ações que eu vou fazendo, porque por ser uma mulher negra de periferia, eu me sinto também comprometida com esse processo, né? De como que nós, mulheres negras e pobres, nós estamos sendo tratadas na sociedade, como nós estamos sendo recebidas nos espaços de saúde, como nós estamos parindo, como os nossos filhos estão sendo criados, como nossos filhos estão sendo assassinados. E aí é muitas questões, né, que vêm permeando as minhas ideias e que também tem refletido a partir da arte. Então, está conectado também com o meu tema de pesquisa, porque se eu estou ali estudando as expressões artísticas
né, afrodiaspóricas como um fenômeno revolução, né, revolucionário, também tem essa implicação na minha vida como alguém que também se interessa em fazer arte. E esses momentos vão se encontrando. Paralelo a isso, os paralelos que vão se surgindo, eu também tenho feito colaborações com um amigo e colega de trabalho, que é o Yves São Paulo. Yves São Paulo, ele é sobrinho de Eunei São Paulo, um grande cineasta que participa do movimento do cinema novo, e também tem filmes tão impactantes, né, que tratam sobre temáticas do sertão, temáticas populares, contemporâneo de Glauber Rocha, e tem uma vasta produção cinematográfica muito interessante. Ele tem realizado, inclusive, essa organização. Eu tenho colaborado com ele na leitura desses textos que vão sendo produzidos. A gente também tem colaborado com ele na reflexão sobre cinema e filosofia. Então, agora, provavelmente vai sair aí um capítulo meu sobre o cinema de John Aconfra, e pensando o que tem de filosofia aí, né? Filosoficamente, quais são os problemas colocados por esse cineasta. Então, eu venho realizando isso, né? Maternando, pelejando com isso e construindo também as minhas narrativas em torno disso. Tem sido um grande aprendizado. Às vezes eu me sinto insegura na dimensão das coisas, como a dimensão que as coisas chegam, assim, na proporção que as coisas chegam, me sinto tão pequena que eu me encolho, né? Mas tenho a certeza que tem sido muito rico a experiência e esse trajeto tem me possibilitado muitas experiências positivas. E tenho certeza que tem colaborado para o seu engrandecimento, porque é muito bacana te ouvir, é muito interessante assim, entender como você articula essas dimensões, né? E essa é uma discussão da maternagem, né? Até mesmo dessa experiência estética, né? Que extrapola, né, apenas a dimensão teórica, reflexiva, né, que a filosofia propõe, essa ideia de você pensar o cinema, pensar o sertão a partir do cinema, né, isso é muito, muito rico, muito, muito interessante e extremamente filosófico também, né, tenho certeza que o seu olhar para essas questões não há de ser outro senão o filosófico. Você ia falar alguma coisa? Porque eu lembrei que isso se encontra muito com a minha monografia da especialização, que eu falava justamente sobre o metafísico do homem sertanejo. E aí esse trabalho meu foi, inclusive, um trabalho polêmico, assim, polêmico, ótimo, mas que eu pretendia pensar sobre isso, sobre o sertão, sobre pensar como eu podia articular essa ontologia do selvagem, ontologia selvagem, que eu vi ali em Merleau-Ponty sendo articulado, e como eu pude trazer isso para o contexto do sertão, pensar esse sertão profundo, como diz o Gifranco Lucena, nesse sertão, também nessas narrativas, e como que isso pode ser filosófico também. Aí, de novo, me encontro, né? Acho que a minha amizade com o Ives, ele se aproxima muito a partir desse trabalho, e por isso a gente começa a colaborar um com o outro. E é muito legal ver os desdobramentos disso, assim, sabe? E como tudo também parece tudo muito ao acaso, mas tudo está muito conectadozinho, assim, está tudo muito redondo. Uhum. Nossa, Lu, vamos marcar para a gente conhecer melhor os resultados aí dessas investigações, dessas investidas. Eu fiquei muito curiosa mesmo, muito, muito interessante. Uma riqueza te ouvir, né? Uma alegria saber o que você anda produzindo de fato. Quando você se sentir confortável, vamos agendar para você vir aqui apresentar os resultados aí dessas elucubrações, dessas suas parcerias, né? Muito, muito bacana mesmo. Você queria dizer algumas palavras finais para a gente ir caminhando aí para o encerramento do nosso bate-papo?
Eu gostaria de agradecer pelo convite do GraçoCast, né? O convite de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse trajeto, porque é bem muita coisa, né? Muita coisa dentro desses 10 anos, né? Então a gente vai rememorando, e também é muito significativo rememorar e trazer isso de novo, e refletir e ressignificar isso, né? Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui também divulgando meu trabalho, me fazendo existir também nesse processo, né? Porque quando a gente vem aqui falar sobre si e fazer essa construção narrativa, a gente também está criando existência possível. Então, agradeço e muito obrigada. Foi muito bom passar essa manhã com você. Foi uma alegria. A gente que agradece mesmo. Tenho certeza que sua história, assim, sua trajetória, vai inspirar muita gente e reforço aqui que você venha, retorne, quando se sentir à vontade para apresentar o resultado de todas essas coisas ótimas que você anda aí produzindo e envolvida, tá bom? Obrigada mais uma vez, Luíse. A gente se despede, fica por aqui hoje, mas até o próximo episódio. Forte abraço a todos e até breve.